Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo aqui de hoje nós vamos falar algumas curiosidades sobre a história do mundo, não é? Nós vamos falar sobre a origem das mitologias, da religião, vamos falar sobre esses casos de OVNIs extraterrestres. Tem dois vídeos que os assuntos são interligados de uma certa forma e nós vamos abordar sobre esse assunto. O Casal 20 também preparou uma explicação mais científica ou pseudocientífica para falar para vocês. Mas antes eu tenho que dizer uma coisa para vocês aqui. Em alguns vídeos para trás eu falei sobre a minha fé, que foi abalada, destruída, não é? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sobre essa questão de fé. Eu acredito de um ser supremo que muitas pessoas podem falar, Deus, né? O Deus que é criador de tudo. Eu costumo dizer que tudo está contido em Deus. Vê se vocês entendem. É como se fosse um corpo humano. Vocês podem imaginar um corpo humano. E todas as partes que nós temos no corpo humano. As células. E cada vez menor. Aí fica um micro-universo. Deus é o macro-universo. Tudo está contido nele. Diferentemente de mitologias. Isso eu não creio. Eu não creio em mitologias. E tem certas coisas de certas religiões que eu também não acredito. Eu vou ser bem sincero para vocês. Respeito todas as religiões. Mas Deus eu acredito. Quando eu falei sobre a minha fé, que foi abalada, isso não quer dizer, não significa que eu tenha perdido a capacidade de acreditar em Deus. Eu continuo acreditando na existência de Deus. Vocês estão entendendo? Mas não tem nada a ver com essas mitologias. E eu estou dizendo isso para vocês, não é de agora não. Eu não fiquei sabendo dessas informações que vocês vão ver hoje aqui, agora não. Quando eu tinha 23 anos, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa que eu escrevi um livro sobre mitologias. E eu falei sobre todas as mitologias existentes, inclusive essa aqui, ali da região da Mesopotâmia, Babilônia, Suméria, Acádia, Assíria, ali no Oriente Médio. Ali é o berço. Ali provavelmente é onde foi o Jardim do Éden, que se encontra na Bíblia. E esses ensinamentos que foram encontrados, isso já é antigo, tá, gente? É da década de 50, 60, 70, por aí. Cada vez eles vão achando mais informações falando sobre esse negócio de Anunnakis, que, como vocês vão ver no vídeo, não é, na verdade, a raça alienígena desses que foram chamados de deuses. Esses seres muito poderosos, que segundo essas informações, são seres de outro planeta, Nibiru, né, que vieram aqui na Terra e fizeram modificações genéticas nos símios, e se transformou ali no Homo sapiens. Hoje em dia nós já somos mais evoluídos, tá? Somos Homo sapiens sapiens. Mas quando eles mexeram ali no DNA dos símios, eles transformaram ali nos Homo sapiens, para vocês terem uma ideia. E esses Anunnakis, a raça deles, eles vêm do planeta Nibiru, né? Nibiruanos, olha o nome da raça dos caras, Nibiruanos, entenderam? Eles têm brioco no nome. Pô, eu tenho que dar risada dessa parada. Mas veja bem, agora vem a parte interessante.
São dois irmãos. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre os Anunnakis, não é? Essa curiosidade. Enki e Enlil. O Enlil era o deus do ar, trovões, relâmpagos. O Enki da água, da criação. Tem aquela coisa de mexer, né, cientificamente na genética da pessoa, no DNA líquido. Tem a ver com isso, vocês estão entendendo? Então, segundo essas pedras que foram encontradas com várias informações, é dito que a raça humana foi criada nessa situação assim. Até dizem que um dos irmãos é o Deus do Velho Testamento e depois explica que o Deus do Novo Testamento é o outro irmão, por isso que são bem diferentes. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que toda informação que é passada, alguns mitos que foram criados, eles são baseados em situações que realmente ocorreram. E eu vou explicar por que acontece isso, por que eu estou dizendo disso. Porque um dos irmãos, o Enlil, era um deus também de relâmpagos. Guardem isso, deus de relâmpagos. O que eu quero dizer com isso? E em várias culturas antigas existiram deuses dos relâmpagos, dos trovões. Temos aí Odin, é o deus nórdico, Thor, o filho dele, também era um deus dos relâmpagos. Aí nós temos Zeus, grego, e o Júpiter, romano, que eram o mesmo deus, na verdade, né? Eles até falam isso, que era o mesmo deus. E era também o deus supremo, deus dos relâmpagos. E aqui no Brasil, alguns historiadores diziam que Tupã não era um deus, era uma força da natureza. Não, eles estão enganados. Era sim, era considerado um deus dos relâmpagos também. E vocês sabem, não é? A gente tem um Oceano Atlântico dividindo, não é, a América da Europa, da África e dos outros continentes. Então a gente sabe que em todas as culturas antigas tinham deuses equivalentes. Então isso daí, eu não posso dizer que algo não aconteceu. Algo aconteceu. Para ter surgido essas informações e essas variações de supostos deuses, que eu acho que não eram deuses, é claro, eu não creio nisso. Eu creio na existência de um Deus, não é? Ou que tudo está contido nele. É isso que eu estou dizendo. A força primordial é o que mantém tudo existindo. Esse Deus, esse existe. E eu acredito também que temos contato com esse Deus. Existem pessoas mais próximas e existem outras que não creem, outras que acreditam, mas não têm muito envolvimento, não oram, não é? Não tem conversa com Deus. E existem várias religiões que você vê que é enrolação, que é embromação, que é gente fingindo que tem contato com Deus. Tanto que você vê o comportamento dessas pessoas que falam que são representantes de Deus, que estão seguindo a Deus e praticam coisas erradas, e etc, que eu já falei num monte de vídeo aqui. Agora, sobre a minha fé, o que foi abalado da minha fé foram coisas que aconteceram durante toda a vida que nesse momento exato eu observei que não foram justas. Estão entendendo? E o livre-arbítrio permite que eu discorde, e eu discordo plenamente. É isso que eu estou dizendo. E, por fim, por final, além de várias pessoas que diziam que tinham ligação com religião, com Deus, e que fizeram coisas que eu não concordo, que eu não gostei. E, por fim, por último, uma mulher, ela fez algo que destruiu completamente a minha fé. Estão entendendo? Só que eu não perdi a fé no sentido de que eu não creio mais em Deus. Eu creio na existência dele, só não concordo. É simples, mas eu creio que ele existe. E é um só. Não tem essa coisa mitológica,
aqui que foi dita nos assuntos. Esses seres aqui, eu não sei se eu posso chamar de pessoas, o Enki, o Enlil, os pais deles, não é, que também nessa mitologia eram considerados deuses também, não é tudo, as irmãs deles, são vários irmãos, para vocês terem uma ideia. Aqui é falado no vídeo que são 2 irmãos, mas tem irmãs também, tá? E segundo essa história aqui, essa lenda, eles se envolveram com as criaturas que eles criaram. Estão entendendo? Aquela história de a primeira mulher, Eva, outros dizem que a primeira mulher foi Lilith, que foi feita, criada em pé de igualdade com Adão, ou Adão, como vocês conhecem. Aí depois não deu certo porque ela rejeitou Adão. Coitado, Adão devia ser uma bosta, né? Porque a primeira mulher rejeitou ele foi rejeitado, é mais um rejeitado, não é? E a segunda mulher traiu ele, não é? Com a serpente, Satanás, não é? Isso quer dizer que um desses irmãos aqui, não é, se envolveu com a mulher do primeiro homem e das outras criaturas que foram, né, sendo criadas. Aí esses seres, que também são chamados na Bíblia de Nefelins, né, vocês sabem, os anjos caídos, como são chamados, eles se envolveram com as mulheres e com os homens terrestres, segundo conta a lenda e conta também o que está na Bíblia aí, não é? Falado algo sobre isso na Bíblia também. Então, toda a história que a gente vê, todo o mito que foi criado, ele surge de algo, ele surge de alguma situação que aconteceu e as pessoas da época escreviam como entendiam. Naquele tempo eles não entendiam nada de DNA, de genética, né? Então eles explicaram de acordo com o conhecimento que eles tinham na época. Mas eu não estou dizendo que isso daqui, essa história aqui é real. Se for real, explica muita coisa. Em que sentido? No sentido de que várias pessoas que se dizem representantes de Deus, o verdadeiro Deus, essas pessoas pratiquem coisas erradas. Como aquele pastor vestindo calcinha, não é? Com peruca, falando que estava investigando uma situação. Altas horas da madrugada. Casado e era pastor. E outras situações de pessoas de igreja tendo comportamentos errados, como eu citei em vídeos passados. Mulheres interesseiras, né? Se relacionando por dinheiro, se vendendo, não é? É uma forma de prostituição. Então, esse tipo de coisa não é de acordo com o que é defendido pelas palavras de Deus. Vocês concordam comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não estou julgando, mas tenho o meu direito de não concordar com as coisas que estão acontecendo. A minha fé foi nesse sentido. Só que eu não sou o dono da razão. Eu sempre digo isso. Já que eu não sou o dono da razão, eu sei que pode acontecer um milagre, como eu já presenciei alguns milagres, e eu voltar a ter fé. Pode acontecer alguma coisa. Inclusive, eu tenho alguns sonhos que me dizem isso. Pode acontecer. Ainda não aconteceu. Então eu estou na mesma. E olha que eu já recebi vários convites para ir a igrejas. Estão entendendo? Mas nesse momento, devido à minha decepção, eu evito de passar até na frente. Estão entendendo, não é? É um direito meu de estar decepcionado com tudo, com as pessoas e com o Criador. É um direito meu e ninguém pode impedir que eu tenha esse direito. Agora, dizer que essas coisas aqui são verdade, eu não posso afirmar isso, nunca, jamais. E também não acho justo e nem digno de que ninguém se compare a Deus. Não existe nada que se compare a Deus. Não existe ninguém, nem desse planeta e nem de outro, que pode ser comparado a Deus. Eu estou falando isso aqui em sinceridade para vocês. Todas as mitologias, elas são baseadas em coisas que aconteceram na época. Eu não posso afirmar que eram seres mesmo
deste planeta, Nibiru, ou de qualquer outro planeta. Eu não posso negar ou afirmar que o humano foi criado por seres de outros planetas, ou por Deus mesmo, né? Pessoalmente. Mas antes que alguém diga alguma coisa, se fomos criados por uma coisa ou por outra, tudo isso foi permitido por Deus. O que tudo está contido nele. Tudo faz parte de Deus. Então tudo que acontece, o bem e o mal, as coisas boas e as coisas ruins, acontecem porque ele permite. Estão entendendo? É isso que eu estou dizendo. Como eu disse, nada se compara a Deus. Quando eu vejo religiões comparando outras pessoas a Deus, eu não gosto, porque não existe nada que se compare a Deus. Apesar de eu discordar do rumo de algumas coisas que aconteceram, mas Deus é Deus. Eu não posso e não acho certo comparar ele com qualquer outra situação, qualquer outra coisa. É isso que eu estou dizendo. E isso que eu estou falando aqui é a maior prova de respeito que eu tenho por ele. Eu discordar é uma outra situação. Eu não concordo com algumas coisas que acontecem com pessoas boas, pessoas que não merecem. Enquanto pessoas ruins, que eu digo ruins, é que fazem coisas erradas, traem, são ignorantes, né? Não são fiéis, são mentirosos e são abençoados. Eu não acho isso certo. Vou dar um exemplo para vocês baseado em mim. Quando os meus pais se separaram, eu tinha quase 5 anos. O meu irmão tinha quase uns 3 anos, se eu não me engano, e a minha irmã estava para nascer. Faltavam alguns meses. E a minha mãe pegou meu pai com uma mulher. Minha mãe até deu uma coça de guarda-chuva, né, neles. Só que eu estava presente, de mão dada com meu irmão. Meu irmão não lembra disso. Graças a Deus ele não lembra porque foi traumático isso. Mas eu lembro. Eu tinha quase 5 anos. Uma criança de 4 anos, com seu irmãozinho ali de 2 anos mais ou menos, e com a irmãzinha que estava na barriga, merecia isso? Então, eu tenho o direito de não achar justo isso. A minha mãe sempre foi uma pessoa correta. Tanto que ela só teve o meu pai. Estão entendendo o que eu estou falando? Ela nunca fez mal a ninguém. Ela ajuda quando pode. Ela não faz questão de dar uma ajuda quando uma pessoa precisa. É uma pessoa boa. É uma pessoa de boa índole, de bom caráter. Ela tem bom caráter. É fiel. Meu pai não merecia uma mulher como ela. Mas ela também não foi abençoada. Olha que interessante. Pessoas que não prestam são valorizadas. E isso eu discordo. Eu tenho esse direito de discordar e tá para nascer quem vai dizer que eu não posso ter esse direito. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Não é uma afronta. Não é uma afronta porque eu não tenho poder para isso, né? Para afrontar o ser supremo, não é? É impossível. Ninguém tem poder para afrontá-lo. Nem os anjos caídos, como algumas religiões falam aí, não é? Eu não creio nisso, não. Estou sendo sincero para vocês. Poder quem tem é Deus. O resto não tem nada. O resto faz o que pode. Vai empurrando com a barriga, que nem nós, né? Vamos empurrando com a barriga. Nós vamos vivendo até quando o Criador de tudo quiser. O Ser Supremo. Até quando Ele quiser. É assim que funciona a situação. Bom, esse vídeo tem umas explicações bem legais para vocês. Vocês vão ver a curiosidade. Eu fiquei muito feliz quando vi o vídeo que vocês vão ver eu reagir da professora de história. Deixei até, não é, o perfil dela no Insta. Se vocês quiserem seguir, eu segui. Eu achei fantástico a explicação dela, a empolgação dela. Achei legal. Inclusive, acho que ela é até aqui da região aqui, não é? Ela falou com muita sabedoria sobre os locais. Ela citou Campos, na região de Campos, não é? Falou em Atafona e falou em Barcelos também. Barcelos é o meu bairro, tá, gente? Só que aqui, Barcelos e a praia de Atafona
são pertencentes ao município de São João da Barra, que é o município que eu moro, apesar de ter nascido em Campos. Eu nasci no município vizinho aqui, né? Eu sou campista. Não sou sanjoanense, não, sou campista. Eu nasci na extinta clínica Dr. Edson Coelho dos Santos, que inclusive, por eu ter nascido no Natal, no dia 25 de dezembro, quem fez o parto foi o dono da clínica, porque os outros médicos estavam em casa no Natal, não é? Então ele que fez o parto. O saudoso Dr. Edson Coelho dos Santos. Meu respeito todo aí para esse médico aí, né, gente? Mas então, gente, vocês vão ver aí, esses vídeos, são 2 vídeos, um de um rapaz aí falando, eu não sei se ele tem alguma coisa espiritual, ele explica que nós não viemos dos macacos, não é? E nem de Eva e Adão, não é? Ele fala essas coisas, ele fala justamente isso que eu expliquei para vocês aqui sobre os Anunnakis, ou Nibiruanos, olha o nome dos caras, Nibiruanos. Eles estão com brioco no nome, tadinho desses supostos deuses, ou nefilins, como diz aí na Bíblia, não é? Nefilins. Bom, gente, e também teremos uma explicação aí do casal 20, né? Essa dupla aí de seres apaixonados. O casamento está dando certo, eu estou até assustado. Será que tem muitas pessoas realmente casando-se por amor? Porque, né, o meu amigo é pobre, ela também é pobre, e os dois estão se dando bem assim. Demora terão filhos, né? Que é o normal de casamentos, quando as pessoas têm a saúde, podem ter, não é? Eu fico feliz que existam pessoas que realmente casam por amor, diferente de outras que é por interesse financeiro. Fico feliz. Isso dá esperança, não é? E como eu disse, quem sabe um dia minha fé retorna. Depende se vai acontecer um milagre. Assiste aí essa sequência maravilhosa explicando para vocês aí. Nós não viemos do macaco e nós não viemos de Adão e Eva. Tem pessoas que se perguntam, você acredita que nós viemos do macaco? Cara, acredito. Ah, você acredita que a gente veio de Adão e Eva? Ah, eu também acredito, irmão, não dá. Ou é um ou é outro. Mas não é nenhum e não é nenhum outro. A nossa história, e quando eu falo nisso, não é o Júnior que canalizou, não é o Júnior que acha. Isso é o que nós temos documentado, de onde nós viemos. Então, se nós formos usar os sumérios, que é a civilização mais antiga, e deixaram tudo escrito, né, foram encontradas mais de 200 mil tabuletas, que até hoje estão sendo traduzidas. Mas o que já foi traduzido, a grande parte, diz a nossa história. E o que diz ali é que nós somos frutos de uma alteração genética de um primata, que não era um macaco, era um primata. A gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala em felino, por exemplo, um tigre não é um gato. E o tigre não vem do gato, nem o gato vem do tigre. Eles são apenas felinos. O macaco é um primata. O Homo erectus era um primata, mas um não veio do outro. Então nós não viemos do macaco. O que diz essas civilizações antigas, essas tabuletas, é que há 450 mil anos atrás, teve uma espécie, os nibiruanos vieram de um planeta chamado Nibiru para o planeta Terra, por causa do ouro. Eles precisavam de ouro para o seu planeta que estava sucumbindo, que o ouro, o pó do ouro era utilizado na sua atmosfera fora do planeta, para sua proteção. É o que está escrito nas tabuletas. Nossa. Fundaram cidades, trabalhavam, trouxeram os trabalhadores nibiruanos, que eram chamados de igigues, para minerar. Esses trabalhadores falaram, irmãos, vão trabalhando muito, mas eles precisavam de mais ouro. E eles descobriram que onde tinha mais ouro no nosso planeta era na África. A África é riquíssima, né? Tanto é que tratam a África como tapa para roubar da África. Para manter do jeito que tá, né? Só que tinha um problema na África. O ouro estava no subsolo. Então eles tinham que ir para o subsolo e trabalhar lá embaixo. E isso desgastou muito, né? Muitos anos. E eles teve uma revolta. E aí foi decidido que eles precisariam criar trabalhadores. Então eles pegaram o Homo erectus, na época, era um primata que já estava em evolução no nosso planeta. Seria a raça guardiã do planeta, porque já era um animal mais evoluído, e eles fizeram uma alteração genética. A escritura diz que esses seres alteraram geneticamente o Homo erectus com o seu próprio DNA para criar o Homo sapiens. Então nós somos fruto de uma alteração genética do Homo erectus com os nibiruanos, que foram chamados pelos sumérios de Anunnakis. Não existe uma raça Anunnaki, não existe um planeta Anunnaki. Foram os sumérios que deram esse nome para eles, porque Anunnaki em sumério significa aqueles que vieram do céu. Tinham 2 Anunnakis, que eram os 2 príncipes da Terra. Um chamava-se Enki e o outro chamava-se Enlil. Eles eram os 2 príncipes, filhos de Anu. Anu era o comandante de Nibiru, e quando veio para a Terra, mandou seus 2 filhos, Enki e Enlil. Eles comandam tudo. Um é o Deus do Velho Testamento, o outro é o Deus do Novo Testamento. Eles são os deuses. Quando nós temos Gênesis capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, esse façamos em plural são eles, Enki e Enlil. Não é o Espírito Santo,
Nada disso. Primatas ou símios é a mesma coisa. E todas as mitologias e religiões surgiram ali do Oriente Médio, ali onde era a região da Babilônia, Mesopotâmia. Seria Atafona um portal de avistamento de objetos voadores não identificados? No Brasil, em Campos, foram inúmeros os casos de avistamento de objetos voadores não identificados entre os anos 50 a 80, principalmente. Se você está achando, gente, que eu estou falando de uma testemunha, duas, eu estou falando de centenas, milhares, há casos de aparecimento em estádios de futebol. Mas hoje eu vou te contar um caso emblemático que aconteceu em Atafona e que virou, gente, até matéria de Globo Repórter. 1974 e 1977 foram anos impressionantes para avistamento em Atafona. Acontece que em julho de 1974, quando voltava de Atafona em direção à usina Barcelos, a escritora e folclorista Ana Augusta Rodrigues, uma das mais importantes e proeminentes figuras locais, no caminho por volta das 5h30 da tarde, ela identificou um objeto voador não identificado e fez um amplo relato sobre isso. Vocês estão preparados para isso, gente? No mesmo dia, por volta das 10 horas da noite, aconteceu uma partida entre Americano e Sapucaia, no estádio Godofredo Cruz, e adivinhe, mais de 1.000 pessoas testemunharam objetos voadores nos céus fazendo malabarismos com luzes piscando. Mais de 1.000 pessoas, eu disse. Outros avistamentos aconteceram ainda em julho e agosto de 74. A ufóloga Irene Gramsci, uma das mais importantes do Brasil, veio à região para entender o que tinha acontecido. Trouxe com ela um jornalista norte-americano que deu ampla repercussão ao caso. Em 1975, o Globo Repórter veio aqui, gente, para cobrir tudo isso. Comenta para parte 2 e comenta se você já viu alguma coisa. Tem muita história ainda, gente. Tchau. Aí vocês podem ver o perfil dela no Insta. É uma professora de história e eu fiquei muito feliz com a empolgação dela. Eu gosto de ver professores com essa empolgação para falar sobre história, porque isso aí de extraterrestres faz parte da história. Nibiruanos refere-se aos alegados habitantes do planeta Nibiru, que, segundo as teorias pseudocientíficas de Zecharia Sitchin e outros, teriam chegado à Terra e influenciado as civilizações antigas. No entanto, a existência do planeta Nibiru e dos Nibiruanos é refutada pela comunidade científica, pois não há evidências de sua existência no sistema solar e a narrativa é considerada pseudocientífica e pseudohistórica. O termo Nibiruanos é, portanto, parte de uma mitologia moderna que carece de base factual. Origem da ideia. As teorias sobre Nibiru foram popularizadas por Zecharia Sitchin, que sugeriu que um planeta chamado Nibiru interagia com os planetas do nosso sistema solar e que seus habitantes, os Nibiruanos, teriam visitado a Terra. Essas ideias foram posteriormente amplificadas por outros, como Nancy Lieder, que fundou o site Zeta Talk, e que afirmou ter comunicação com alienígenas que alertaram sobre Nibiru. Falta de base científica. 1. A comunidade científica e histórica considera essas teorias inverossímeis e pseudocientíficas. 2. Astrônomos não encontraram nenhum planeta como Nibiru em nosso sistema solar. E 3. Um planeta gigante como o suposto Nibiru criaria efeitos visíveis na órbita dos outros planetas, que não foram observados. Em resumo, os Nibiruanos são figuras de uma teoria conspiratória, não uma raça alienígena real ou uma civilização antiga documentada. A ideia de que os Nibiruanos visitaram a Terra é considerada pseudo-história e não tem suporte na ciência. Os Anunnakis não são mencionados na Bíblia. Eles são um grupo de deuses da mitologia mesopotâmica antiga, originários da Suméria e da Babilônia. O nome Anunnaki não é uma palavra hebraica, e não aparece em nenhum texto bíblico. Eles eram considerados os filhos do deus do céu, Anu, e são proeminentes em mitos como a epopeia de Gilgamesh. Origem e significado. Origem mesopotâmica. O termo e os deuses Anunnaki pertencem às culturas suméria e babilônica, não às escrituras hebraicas da Bíblia. Filhos de Anu. A palavra Anunnaki tem origem suméria e é traduzida como descendants de Anu, ou filhos de Anu, sendo Anu o deus supremo do céu nessas mitologias. Não na Bíblia. A ausência do termo Anunnaki na Bíblia é notória, pois não há qualquer menção a esses deuses ou ao seu nome nos textos sagrados judeus ou cristãos. Crenças populares.
não bíblicas, teorias conspiratórias. Algumas teorias alternativas, como as de Zecharia Sitchin, associam os Anunnakis a uma raça alienígena que teria visitado a Terra e interagido com os primeiros humanos, mas estas teorias não têm base nas escrituras bíblicas ou em estudos acadêmicos sérios. Criação e mito. As histórias sobre os Anunnakis estão ligadas aos mitos da criação da vida e da humanidade nas civilizações antigas do Médio Oriente, como a Epopeia de Gilgamesh, que é um texto literário e religioso da Mesopotâmia. Bom, espero que vocês tenham gostado, não é? Ficou bem claro para vocês, não é? É um assunto muito interessante e eu espero realmente que vocês tenham gostado. Ou não, vocês também têm o direito de não gostar, não é? A maioria das pessoas que tem religião vão dizer que isso aí não existe, não é? O que eu posso falar para vocês é que eu abordei esse assunto aqui como fator histórico. Da mesma forma que a professora falou sobre os OVNIs. Está na história. E essa coisa de OVNIs, tem duas situações que eu presenciei, que eu vou falar dessas duas, é porque tem testemunhas. Uma eu estava com o meu amigo Aécio, que morava aqui em frente da minha casa na época. E na outra vez eu estava com a mãe da minha filha, né, nos fundos de casa. Aqui agora tem a minha casa no local, né? Antes a casa era mais para frente um pouquinho. Aí tinha um quintal enorme. Aí eu estava do lado de fora olhando para cima e vi uma estrela cadente. Eu já contei isso em outros vídeos aqui do canal. E a estrela cadente, para a gente aqui, tinha uma superstição que quando aparecia uma estrela cadente, você poderia fazer um pedido e tem outras que falam em 3 pedidos. Aí, não é para não perder a oportunidade, eu fui fazer o pedido, não é? E eu olhando para a estrela cadente. Só que cadente significa cair. E ela estava caindo, do nada ela parou. Estão me entendendo? Aí eu fiquei olhando, eu falei, mas parou? Como isso? Não é possível esse negócio. Parou, voltou em zigue-zague, numa velocidade fora do comum, fora do normal, e fez zigue-zague para cima, assim. Aí depois deu aquele, né, sumiu. Aí eu falei assim, nossa, se eu conto isso para alguém, vão dizer que eu estou doido, né? Para variar. Só que quando eu olho para a porta, estava a mãe da minha filha assustada, olhando para cima e perguntando, o que era aquilo? O que era aquilo? Aí eu falei, não, era só um disco voador. Falei assim para ela, não é? A maioria das pessoas entraria em pânico, sairia correndo, não é? Por que eu estou dizendo isso? Vocês já vão entender. Só que eu não entro em pânico em situação nenhuma. É assim mesmo, em nenhuma. Até tiroteio. Uma vez eu trabalhando como segurança, os policiais brigando entre si, eram 2 policiais civis e um PM, trocando tiros, né, no local que eu estava trabalhando. E nós imobilizamos eles, né? Nós estávamos desarmados, é claro, a equipe de segurança. Só que um deles fugiu até, inclusive. Mas aí deu tudo certo. Ninguém levou tiro, não. Foi tudo correto, tudo certinho. Então eu não entro em pânico em situação nenhuma. Por que eu falei isso de não entrar em pânico? Lembra que eu falei que foram 2 situações que eu vi algo desse tipo assim e tinha alguém comigo, testemunha? Nessa segunda situação aconteceu a mesma coisa, aquela estrela cadente, e eu fui fazer o pedido, né? Claro, para aproveitar, para ver se acontecia alguma coisa de bom, não é? Ter uma sorte, uma coisa não tão comum para mim, não é? E fui pedir o negócio lá, mas não realizou não, tá? Eu já vou dizendo que não realizou. Estou esperando até hoje. Mas nisso que eu estava olhando para cima, a gente não fala para a pessoa que está do lado, para ela também não olhar e fazer o pedido. Aí você perde o pedido, não é? Por isso que a gente guarda segredo. Quando a gente vê a estrela cadente, fica quieto. Não fala nada, só faz o pedido. Só que ele olhou. Aí ele viu que o negócio parou de cair e começou a ir para cima de novo, naquela rapidez, e deu aquele brilho forte e sumiu. Bom, eu falei da coragem que eu tenho, né? Mas o meu amigo Aécio não tinha essa mesma coragem não, cara. Ele saiu correndo, gritando, de medo, ele estava em pânico. E ele foi para casa dele, com medo. Ele me perguntando antes, né, claro, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo? Eu falei, rapaz, é um disco voador. Coitado, saiu correndo, sumiu.
Sebo nas canelas, parecia ali o Papaléguas, né? Correu muito. Ele sabe disso, ele vai mentir e dizer que não correu, mas correu sim. Correu mesmo. E eu continuei ali na frente, mas não vi mais nada. E sozinho outras vezes, eu vi outras situações, mas aí eu não vou falar porque eu não tenho testemunha para comprovar. Aí vão dizer que eu sou mentiroso, então eu não vou falar. Vocês vão ficar na curiosidade. Inclusive, recentemente eu vi outra coisa. Tentei filmar, mas a filmagem não ficou boa não. Tem um vídeo aqui, só que eu não vou postar para vocês não. Ai, eu sou maldoso demais. Mas é isso. Alguma coisa existe. Eu não acredito que um universo tão grande, com tantos planetas, tem um monte de sóis por aí, não é? Tem vários, de vários tamanhos. Tem um Sol, gente, que ele é maior que a Via Láctea. É maior do que a nossa galáxia. Tem sóis de várias cores. Tem Sol vermelho, tem Sol branco, tem Sol amarelo, tem Sol azul. Tem de várias cores e de vários tamanhos, estão entendendo? E com vários planetas circulando ao redor deles. Não é possível que só em um planeta exista vida e nos outros não. Então eu creio que pode ser que existam outros tipos de vida, outros tipos de seres, estão entendendo? Eu não duvido desse tipo de coisa. Porque eu acho que tudo que está contido em Deus tem similaridades. Tudo tem similaridade. Todas as coisas têm uma substância que é comum em todas as outras. Alguns cientistas até falam que é a assinatura de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Tudo faz parte de uma mesma coisa. E essa mesma coisa é Deus. E eu creio que existam outras criaturas pelo universo. Eu creio nisso. E eu vi situações, vi coisas que a ciência não pode explicar. Até aquelas situações que eu falei sobre milagre, a ciência também fica bem perdida, que nem cego em tiroteio. Aí você pode explicar as coisas que acontecem, que não tem essa explicação, como um milagre, ou como coisas sobrenaturais, ou como coisas extraterrestres, e assim vai, até o dia que a ciência conseguir provar esse tipo de coisa, que eu creio que vai ficar um pouco difícil, né? Apesar de que a ciência já provou muita coisa, não é? Pessoas que falam de vida após morte, de quando estava em coma, que presenciou situações, não é? Da alma saindo do corpo, né? Então tem muitos estudos com relação a essas coisas estranhas, né? Que as pessoas não conseguem provar ou não têm certeza, não é? Que é real ou não. A vida é assim, é um mistério. Agora, se for possível acontecer um milagre, quem sabe talvez eu não volte a fazer o que eu tinha vontade de fazer. Mas até isso acontecer, ou não, a gente vai saber como vai ser o futuro, não é? Eu já imagino, mais ou menos. Eu creio que não, que nada vai mudar. Bom, gente, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.